volta com o programa O Divã de André Kepp e hoje com o assunto do momento. Vocês acompanharam há pouco, né, toda aquela polêmica que surgiu entre a ministra Damares e o ministro Pontes, cada um defendendo uma posição e todas as posições precisam ser respeitadas, sobre o tema criação ou evolução. Antes eu quero me apresentar para vocês que ainda não me conhecem. Eu sou André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista, psicólogo e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise. Bom, vamos lá. Temaço, porque realmente é o tema que eu estudo há muitos e muitos anos, há 40 anos pelo menos. Criação ou evolução? Então, esse assunto trouxe algumas polêmicas há algum tempo atrás. Por quê? Porque a ministra Damares, ela quer ensinar criação nas escolas. Só que esbarra num pequeno problema. A criação é mais abordada pela religião do que pela ciência. Então, o ministro Pontes, com toda a razão, pelos estudos que temos atualmente, ele disse assim, olha, não vamos misturar religião com ciência. Só que os meus estudos trouxeram, a partir do meu livro, a primeira versão, a primeira confirmação sobre a criação feita por uma inteligência suprema. Também trouxe a confirmação de dilúvios, cataclismos que aconteceram no passado da Terra e civilizações muito avançadas que existiram no passado da Terra. Tudo isso a partir de pesquisas científicas e de textos antigos que denotam, demonstram, e evidências que demonstram tudo isso que eu estou falando. Então, afinal de contas, no que as pessoas devem acreditar? Na criação ou na evolução? Então, a criação do ser humano, feita por uma inteligência suprema, ou na evolução, a partir de um ancestral comum aos símios, aos macacos. Então, o que o Darwin falou não foi que nós viemos do macaco. O que ele disse é o seguinte, que nós viemos de um ancestral comum aos símios. E desse ancestral vieram tanto os primatas quanto o ser humano. Então nós seríamos primos dos primatas, né? E então no que a pessoa deve acreditar? Até agora, a questão se colocava da seguinte forma: a religião vai falar de criação e a ciência vai falar de evolução. Mas, a partir dos meus estudos, e eu entendo que esse assunto eu posso falar um pouco, afinal de contas são 40 anos de estudos, então é praticamente uma vida de estudos desse tema que eu desenvolvi. Foram 7 anos para escrever a primeira versão de A Origem da Terra. É um livro amarelinho, alguns de vocês devem ter esse livro, né, com vocês. Ele foi editado pela editora Próton há muito tempo atrás e completamente esgotado. Então, o que eu decidi fazer? Eu demorei mais 33 anos de pesquisas para fazer A Origem da Terra nessa segunda versão, né, que tem um subtítulo, A História que Nunca Foi Contada. Que até tem uma curiosidade, os próprios editores, pela editora Madras, os próprios editores disseram, olha, você precisa colocar esse subtítulo, porque você está contando uma história que não foi contada ainda, porque pelas minhas pesquisas e descobertas, eu cheguei a outros resultados. Então, é muito importante. E o problema que existia antes era o seguinte: antes não tinha nenhum livro científico sobre a criação, feita pela inteligência suprema. O que tinham eram livros religiosos. Então, realmente, a polêmica se caracterizou de uma forma bem interessante, porque é verdade, os dois tinham razão, tanto a ministra Damares quanto o ministro Pontes. Os dois têm razão
de um ponto de vista específico. Só que agora temos uma pesquisa científica que pode comprovar todos esses pontos. Então, o que meu livro estuda? Ele estuda, sim, a criação feita por uma inteligência suprema e traz todos os indícios desta criação feita pela inteligência suprema, mostra a existência de cataclismas no passado do planeta, então um deles foi o dilúvio, e mostra a existência de civilizações avançadas no passado do nosso planeta. Então, realmente é um livro que, pela primeira vez, a ciência estudou a criação e a ciência tem algo a dizer sobre a criação. Eu estou usando o termo inteligência suprema porque Deus é um assunto que, a palavra Deus é um assunto que geralmente é abordado pelas religiões. Então, para diferenciar um pouco, porque é uma perspectiva mais científica. Então, existe uma inteligência suprema no universo, nós temos várias evidências disso, e eu dou argumentos filosóficos e científicos. Olha, um argumento muito simples, filosófico, é o seguinte: fui eu que criei o universo? Não. Foi você que criou o universo? Não. Então, foi uma inteligência suprema. Ah, André, mas vem do caos, ou vem de uma explosão, Big Bang. E eu vou trazer as minhas refutações sobre isso e mostrar o porquê que é mais coerente pensarmos numa criação por uma inteligência suprema. Mas isso eu falo na sequência e vou dar 2 dicas para você. A primeira dica é sobre psicoterapia, né? Psicanálise especificamente também. Então, você que precisa de psicoterapia, você que tem seus problemas no dia a dia, você que precisa de um atendimento psicoterapêutico, e também às vezes a pessoa tem transtorno, ela tem indicação de psicoterapia, seja psicoterapia de casal, né? É tão legal a gente ver um casal evoluindo e se resolvendo e conseguindo, né, se entrosar, né? Terapia de casal, familiar ou individual. Então, você que precisa de uma psicoterapia, que precisa de orientações para os problemas do dia a dia, ou trabalhar com determinados transtornos, o transtorno bipolar, o transtorno depressivo e outros tantos, ansiedade e tudo mais, entre em contato comigo, e o contato comigo é por WhatsApp, 99684 2357, 99684 2357. E também, se você tem dificuldades, né, e que precisa de um tratamento mais acessível, mais razoável, também entre em contato comigo, eu faço o encaminhamento no 99684 2357. Bom, vamos voltar ao nosso tema. O nosso tema de hoje é um tema muito atual, porque entrou em voga numa discussão de elevadíssimo nível entre os 2 ministros, né, a ministra Damares e o ministro Pontes, e Marcos Pontes, né? Então, essa conversa de alto nível, os 2 têm a sua razão. Mas, então, o que eu estou mostrando é o seguinte: a minha pesquisa no livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que você pode adquirir em todas as livrarias do Brasil, né? Essa última edição está pela editora Madras. Ela tem o subtítulo A História que Nunca Foi Contada, porque eu fiz várias descobertas. São mais de 40 anos de pesquisa no assunto. Então, é um livro que tem muito conteúdo, né? Então, é o seguinte. Então, pela primeira vez na história, a ciência estudou a questão da criação. Aí você vai dizer assim, não, André, não teve criação, foi tudo um acaso. Então eu vou te dizer o seguinte: qual é a teoria mais aceita na atualidade sobre o surgimento do universo? É a teoria do Big Bang, que de uma explosão inicial surgiu todo o universo. Só que vamos primeiro numa reflexão filosófica sobre o tema. De uma explosão não sai nada altamente organizado.
sai fagulha, sai lasca, não sai nada altamente organizado como o universo. É, e continua sendo. Então, eu vou parafrasear a frase de um estudioso que disse o seguinte: acreditar que o nosso universo altamente organizado, como ele é, tenha vindo de uma explosão, é o mesmo que acreditar que um incêndio numa fábrica de papel produziria uma biblioteca. E eu vou te explicar por que ele deu esse exemplo. Porque é o seguinte, de um incêndio só vai sobrar fagulhas, resíduos, não vai sobrar nada organizado. Então, de uma explosão só sobrariam fagulhas, resíduos, teria um caos. E não um universo altamente organizado. E não só organizado em termos de planetas e de sóis, né? Nós temos um universo de bilhões e bilhões de galáxias. O nosso universo tem bilhões e bilhões de galáxias, todas altamente organizadas, e não só na estrutura do planeta, mas nos seres que esses planetas contêm. Então, olha o nível de organização que o ser humano tem. Não vem do caos, né? Então, aí temos dois princípios científicos, né? Duas leis da termodinâmica. E eu vou chamar uma das leis, que é a lei da entropia. Se você deixar as coisas simplesmente por si mesmas, elas tendem à desordem. Então, qualquer coisa que você abandona, então vamos dizer assim, você deixa uma casa abandonada, rapidamente ela vai se deteriorando. Então, tudo que você deixa simplesmente ao léu, né, deixado aí ao acaso, tende à desordem. Então, o universo, a partir de uma explosão e deixado à desordem, tudo mais, ele seria um caos completo, não promoveria o surgimento de seres altamente organizados. E esse é apenas um dos argumentos científicos que eu coloco no livro. Temos muito mais argumentos científicos e demonstrando que, na verdade, é mais coerente a ciência pensar na criação feita por uma inteligência suprema do que do caos, então do Big Bang, aí surgiriam os seres vivos. De que forma? Né? Não teria a princípio seres vivos, e de um raio que sintetizou uma proteína viria um ser vivo. Não dá. Olha, pode cair raio à vontade, sintetizar proteína à vontade, mas não vai produzir vida, senão essa vida estaria sendo produzida neste momento a cada raio que cai. Não é assim. Então, como é que os fenômenos não subsistem, né? Então, a teoria da evolução tem pontos muito falhos, e os próprios evolucionistas conhecem esses pontos falhos, e eu no meu livro trato com muito respeito a Darwin e a teoria da evolução, e mostro os pontos falhos, e mostro os erros. E a partir desses erros, então, nós podemos agora ver uma segunda possibilidade, a criação do ponto de vista científico. Então, pela primeira vez na história, no meu ponto de vista, nós temos um livro que demonstra a criação, demonstra o dilúvio e outros cataclismas do passado, e demonstra civilizações avançadas no passado da Terra, tais como Lemúria e Atlântida, com uma fundamentação científica, uma fundamentação na ciência e no estudo de textos antigos. São 40 anos de estudo. Então eu dediquei a minha vida a esse estudo. E com isso chegamos à conclusão que a criação é algo científico também, que não é algo apenas religioso, é que não havia um trabalho científico a esse respeito. Então, no meu livro, por exemplo, nós no primeiro capítulo falamos de geologia. Geologia é a ciência da Terra. Então eu mostro todos os indícios que aconteceram cataclismas no passado do nosso planeta. Depois nós vamos para a história. E na história eu demonstro todas as
evidências e indícios de que houve no passado do planeta civilizações muito avançadas. E, por fim, eu falo sobre a biologia e a biologia do desenvolvimento humano, da raça humana, em cada período do planeta, mas não do ponto de vista da evolução, não do ponto de vista que nós teríamos vindo de um ancestral comum ao primata, mas do ponto de vista da criação, mas de uma maneira científica. Então, a primeira obra que pode mostrar isso de forma científica. É uma obra, inclusive, que pode ser levada, sim, às escolas. Por quê? Porque é absolutamente coerente com as ciências. Então, tem um capítulo de geologia, tem um capítulo de história e tem um capítulo de biologia, perfeitamente compatível com as ciências. Claro que num estudo avançado. Então, chegamos a conclusões um pouco mais avançadas. Não é um estudo, vamos dizer, antigo e tudo mais, é bastante avançado. Então, realmente veio para trazer inovação, veio para trazer conclusões muito importantes a respeito da nossa origem. Então, é um livro surpreendente. Nessa última edição, eu revisei completamente o livro. Então, em 33 anos, eu modifiquei completamente o livro para que esse livro traga todas as informações mais importantes sobre a origem da Terra, e a origem do ser humano, e a origem do universo, e a origem de todos os processos biológicos, de todos os seres existentes na Terra, e até com investigações da possibilidade da existência de seres vivos em outros planetas. Bom, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: eu vou dar 2 dicas para você e, na sequência, nós concluímos o nosso tema. Então, a primeira dica é a seguinte, né? Você que precisa fazer uma psicoterapia, você que precisa, neste momento da sua vida, encontrar um tratamento, seja por um transtorno, seja por um problema do cotidiano, ou seja, para simplesmente buscar uma organização maior da sua vida, qualidade de vida melhor e tudo mais, resolver problemas do cotidiano, você pode entrar em contato comigo e marcar essa psicoterapia. Eu sou o Dr. André Kepp, e pelo WhatsApp ou SMS Torpedo. Então, 996842357. 996842357. E você que tem dificuldades e que precisa fazer um tratamento mais razoável, mais acessível, entre em contato comigo que eu também faço o encaminhamento. E aí você também vai entrar em contato comigo pelo número 996842357, 996842357, ok? E vamos concluir então o nosso tema. Nós estamos falando hoje sobre o tema criação ou evolução. E o que eu disse é o seguinte: eu pesquiso esse tema há mais de 40 anos. É a pesquisa da minha vida, né? E a partir disso, eu trouxe pela primeira vez, por uma perspectiva científica, a criação, o tema da criação feita pela inteligência suprema. Então eu demonstro no meu livro a criação feita pela inteligência suprema, com argumentos filosóficos e científicos, a existência de dilúvios no passado do planeta, cataclismos que nós passamos no passado do nosso planeta, e a existência de civilizações avançadas. Então é um livro que muda completamente a história conhecida do nosso planeta. E com isso, né, eu já disse que pode ser levado sim para as escolas. Por quê? Porque ele é científico. Então eu não vou com argumentos, olha, está na Bíblia, está escrito, etc. Com todo respeito aos argumentos religiosos, eu tenho um profundo respeito pela religião. Então,
Mas a religião, ela vai se basear no texto bíblico. Ela não vai trabalhar tanto com dados, com evidências. É mais a ciência que faz isso. Então, com todo respeito à religião, normalmente os argumentos do criacionismo são argumentos assim, olha, no texto bíblico diz isso e ponto. E aí a pessoa, ela só fica com duas opções. Ou ela acredita na criação por argumentos religiosos, ou ela acredita na evolução por argumentos científicos. Então, pela primeira vez, temos aqui uma pesquisa que vai falar da criação pela inteligência suprema. Já disse que prefiro o termo inteligência suprema neste momento do que Deus, porque Deus é muito utilizado pelas religiões, mas é o mesmo ser, não há diferença alguma, é só uma diferença de terminologia, ok? Então, diferença de termos estudados, só isso. E, a partir disso, você pode ter uma visão alternativa. Então, que pode ser levado nas escolas, porque é absolutamente científico, absolutamente voltado para a ciência atual e uma ciência que eu diria, inclusive, avançada. Então, eu só quero que você tenha a seguinte reflexão, que eu acho que é muito interessante a gente ter essa reflexão. Há pouco tempo, eu estava acompanhando um vídeo sobre o tamanho do universo. E o tamanho do universo é o seguinte, existem bilhões no nosso universo, porque a teoria mais comum hoje é de multiverso, que existem vários universos. Então, no nosso universo, existem bilhões e bilhões de galáxias. Aí você pensa o seguinte, que é a posição da ciência até pouco tempo atrás. Bom, só existe vida num pequeno planetinha azul, que é o nosso, um planeta pequeno, né, dentro do sistema solar. A comparação do nosso planeta com Júpiter é uma bola de gude versus uma bola de futebol, essa é a diferença. Então, num pequeno planeta do sistema solar, de um Sol de sexta grandeza, na rabeira da Via Láctea, só tem vida aqui. O resto do universo, que tem bilhões e bilhões de galáxias, seria só para a gente ver estrela à noite. Então o universo foi criado para só ter vida aqui num planeta praticamente insignificante, e o resto de sóis, e hoje nós temos as comprovações que em torno da maior parte dos sóis tem planetas. Então, o resto do universo é só para a gente ver estrela à noite. Então, a inteligência suprema resolveu fazer o seguinte, não, eu vou colocar a vida só nesse planetinho azul, o resto é desabitado, né? O resto é só para ver estrelinha à noite. Não é isso. Não é isso. Então, na verdade, por isso que tem dentro do livro um estudo sobre vida inteligente em outros planetas, também com estudiosos muito interessantes. Eu peguei os estudos de um estudioso muito importante do passado, que foi o Adamski. E esses estudos são bastante reveladores, né? Então, tudo isso está no meu livro. Eu espero que você encontre uma boa leitura, uma boa forma de ver, a partir desta obra, a criação de uma inteligência suprema, a criação humana de uma inteligência suprema, por uma inteligência suprema, e todo o universo, como ele realmente ele pode ser, agora dentro de uma visão completamente diferente. Espero que você faça uma excelente leitura. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.